A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje, no nosso 30º dia de leitura bíblica, nós faremos a leitura no Antigo Testamento de Êxodo, capítulo de número 18 e o capítulo de número 19. E logo no vídeo sequência, no Novo Testamento, no nosso 30º dia, faremos a leitura do Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 21, do versículo de número 1 até o versículo de número 32. Desde já eu quero pedir a você, se é a primeira vez que está participando conosco desta leitura, que participe diariamente deste propósito que vai perdurar por 365 dias para a leitura total e conclusão da Bíblia nos nossos 3 canais de contato. Você vai participar do YouTube, do Instagram e do Facebook. Os 3 têm o canal e a página por nome Leitura Bíblica em um Ano. Tá? Caso você procurar e não encontrar alguma dessas redes sociais, solicite no comentário agora mesmo o link de direcionamento direto para a rede social que você está tendo dificuldade de localizar, que eu vou encaminhar para você. Eu peço a gentileza que você convide o máximo de pessoas possíveis para que possa ser abençoado nessa leitura, porque nós estamos lendo a palavra do único que pode nos abençoar. Amém? Vamos iniciar então a leitura a partir do versículo de número 1 do capítulo de número 18. Está escrito assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe a enviara. Versículo 3. Com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. Versículo 9. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Versículo 12. Então tomou Jetro, sogro de Moisés, holocausto e sacrifício para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés que tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhes disse: Não é bom que fazes. Totalmente desfalecerá, assim tu como este povo que está contigo.
porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei, e Deus contigo. Versículo 19. Ouve agora a minha voz. Eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. E põe-nos sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. E seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isso fizeres, e Deus te mandar, poderás, então, subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1.000, e maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo, e o negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Versículo 27. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Capítulo de número 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou defronte do monte. E subiu Moisés a Deus e ao Senhor, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas das águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, sede diligente, ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Versículo 7. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça, falando eu contigo e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Versículo 10. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina
longamente, então subirão o monte. Versículo 14. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes. E disse o povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial e ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhes respondia em voz alta. E, descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Versículo 21. E disse o Senhor a Moisés: Desce e protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também aos sacerdotes que se chegam ao Senhor, se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: Marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce. Depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Amém, queridos? Essa foi a leitura do nosso 30º dia de Êxodo, capítulo de número 18 e o capítulo de número 19. Agora vai para a leitura do Novo Testamento. Que Deus vos abençoe. Paz.